A Câmara vai elaborar uma política pública para a formação de cuidadores. A tarefa caberá a um grupo de trabalho que reúne vários ministérios. O tema foi debatido numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Pessoas com doenças raras, com deficiência, idosos, na maior parte dos casos, precisam de um cuidador em tempo integral. Na maioria das vezes, a atividade é exercida pela própria família, que nem sempre sabe lidar com a situação. Há casos em que a atenção precisa ser dada 24 horas por dia e muitas vezes esse cuidador não tem preparo clínico nem psicológico para lidar com a questão. Outros problemas enfrentados são as questões trabalhistas e previdenciárias, que praticamente inexistem. A classificação brasileira de ocupações, ela não contempla essa ocupação específica de cuidador com essa característica vinculada à saúde. Então a gente precisa rever a classificação brasileira de ocupações, que é isso que o governo pretende fazer, incluindo então essa especificidade desse cuidador que precisa ter esse conhecimento necessário na área da saúde. A Câmara dos Deputados, em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, debateu o assunto. Uma das convidadas, Adriana Dias, é diretora do Instituto Baresi, associação que reúne pessoas com doenças raras no Brasil. Ela conta que nasceu com uma doença que causa, entre outras anomalias, fratura nos ossos, deficiência nos fatores do sangue e deficiência no rim. Segundo ela, uma das realidades mais tristes é vivenciada por mães com filhos que apresentam alguma doença rara ou deficiência. A maioria dos cuidadores familiares são mulheres. Em raras acontece uma coisa muito desgastante, que é as mulheres serem abandonadas pelos maridos quando tem o diagnóstico ou no processo de diagnóstico dos filhos. Isso é uma coisa realmente que a gente não consegue entender como socialmente o homem brasileiro pode ser tão fraco e tão covarde diante desse desafio de ser pai de uma criança com doença rara. Durante a comissão ficou acordado que será criado um grupo de trabalho que reunirá vários ministérios para formular uma política pública para a formação de cuidadores. Dos encaminhamentos foi exatamente se formar um grupo interministerial que reúna as diferentes políticas, dos diferentes setores, para que se pense, então, como que se define, quem precisaria, quais são as ofertas possíveis, o que já existe. Nós vamos realizar em dezembro uma audiência conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Seguridade Social para avaliar o andamento dos trabalhos e consolidar até o final do ano aquilo que no Legislativo e no Executivo avançarmos nessa direção. Como o Brasil pode se preparar para o aumento da população de idosos e o que pode ser feito para garantir qualidade de vida a esses brasileiros? Essas questões foram discutidas na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Hoje, segundo o IBGE, 24 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos. O número representa 11% da população. Em 2060, o índice deve subir para 34%, ou seja, aproximadamente 1 em cada 3 brasileiros. E a expectativa de vida nessa época também vai ser mais alta. Passa dos atuais 74 para 81 anos. Se nos próximos anos a população de idosos vai triplicar, que tipo de sociedade o Brasil precisa construir até lá para acolher com dignidade esses cidadãos? O assunto foi tema de audiência pública aqui, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Um dos maiores desafios nossos é exatamente enfrentar o envelhecimento, criar políticas sustentáveis, políticas para o envelhecimento ativo, para uma boa qualidade de vida. Para isso, nós temos que buscar modelos de seguridade social sustentável, com políticas de inclusão social, ampliar a cobertura previdenciária, que é também o nosso grande desafio. Participantes da audiência reclamaram dos aumentos abusivos dos planos de saúde, que podem chegar a 140%, e dos valores reduzidos das aposentadorias. Falaram também da importância do atendimento especializado, que deve incluir a saúde física e mental e a vida social da pessoa idosa. E enfatizaram a necessidade de modificar conceitos.
Os tribunais chamam os aposentados de inativos, as pessoas com mais de 60 anos inativas. Talvez essa forma de tratamento tenha que ser mudada. Talvez a forma de tratamento da geração mais nova tem que compreender que essas pessoas deixaram e deixam um legado importante para a construção do nosso país. Segundo a representante da Secretaria de Direitos Humanos, o Brasil é pioneiro na América do Sul em políticas públicas para os cidadãos com mais de 60 anos e vem contribuindo na elaboração de uma convenção interamericana. Pela primeira vez, estamos construindo um instrumento jurídico internacional para que, quando seus países não tiverem instrumentos suficientes para fazer valer os direitos da população, também se possa recorrer a outras instâncias. O senador Paulo Paim está trabalhando em uma proposta de emenda à Constituição sugerida pelo vereador Salvador Soares de Taubaté. O objetivo é destinar uma verba do orçamento a políticas que beneficiem os idosos e investir em mobilidade, centros de convivência e de lazer. Hoje o que se discute é: você não envelhece, você adoece e morre. Nós não podemos permitir mais isso. Eu acho que isso foi uma falha quando nós elaboramos aí o nosso sistema de distribuição da riqueza. Você tem verba carimbada para a questão da educação, você tem verba carimbada para a questão da saúde, porém, nós esquecemos de quem construiu toda essa riqueza, e aí não seria justo. Nós vamos debater com a União, com os estados e com os municípios, e vamos depois para a redação final, com algumas alterações que sempre acontecem. Eu sonho muito que um dia nesse país, como é nos países mais avançados, que alguém para fazer política vai ter que pedir passagem para os idosos. No próximo bloco, um projeto social que usa o futebol para oferecer um futuro melhor a crianças de Mato Grosso do Sul. E a arte do grafite invade as ruas de Salvador, na Bahia. A gente volta em um minuto.